E aí, galera do quinto ano aí do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de Geografia, trataremos do assunto Problemas Ambientais Urbanos, páginas 13 a 16. Novamente o assunto Problemas Ambientais Urbanos, páginas 13 a 16, é a nossa videoaula de Geografia. Então, vamos nessa, pessoal? Brincando com a cartografia, mapa de temperaturas. Um grave problema ambiental que atinge as grandes cidades é a elevação das temperaturas nos centros urbanos. Para que Otávio entendesse melhor esse fenômeno, sua mãe baixou no celular algumas imagens que mostram as temperaturas na cidade. Veja as imagens. A temperatura no município de São Paulo, na cidade de São Paulo. Nós temos aqui dois mapas, dois gráficos. Basicamente eles representam a mesma ideia, a questão da temperatura na cidade de São Paulo. Esse fenômeno é conhecido como ilhas de calor, tá certo? Então esse fenômeno é conhecido como ilhas de calor. As temperaturas com a cor alaranjada ou avermelhada são os locais que tem um índice maior de temperatura, uma temperatura mais elevada. Então, quanto mais avermelhado ou alaranjado for a cor, maior será a temperatura. Essas ilhas de calor são criadas a partir da urbanização das cidades. Então, quanto maior for a área urbanizada, maior será o asfaltamento, maior o índice de prédios. Então, esse local vai ter o que nós chamamos em geografia de ilhas de calor. O que é isso? É quando a temperatura do Sol atinge a Terra, e quando atinge a Terra, ela vai aquecer os vapores d'água que existem na Terra, e isso vai elevar a temperatura. Quando você tem um asfalto, uma área com índice muito grande de asfalto, então você evita que a Terra absorva os raios solares. Só lembrando que a Terra ela não aquece de cima. A gente pode pensar que a Terra ela é aquecida, a temperatura da Terra ela é aquecida de cima para baixo. Não, pelo contrário, é de baixo para cima. Quando os raios solares atingem a Terra, batem nos vapores d'água, isso vai fazer com que eleve a temperatura da Terra, fazendo com que eleve também a temperatura da atmosfera. Isso é o aquecimento. Então, quanto maior for uma área urbanizada ou industrializada, com mais asfalto, com mais prédios, porque os prédios eles dificultam a circulação do ar, maior será a ilha de calor dessa região. Nós temos aqui dois gráficos, um à direita e outro à esquerda, que tem a mesma característica, a representação das chamadas ilhas de calor. Só lembrando que vermelho, quanto mais vermelho, mais quente, quanto mais verde, mais frio. Nessa direita, nós temos aqui essa parte do centro, então você tem a representação de prédios, onde a temperatura é mais elevada. Afastando esse centro, nós temos áreas residenciais urbanas, que tem um pouco de árvores, então vai diminuindo a temperatura, e chegamos na zona rural, onde você tem maior índice de árvores, uma quantidade maior de árvores, que vai diminuir ainda mais a temperatura, tá certo? Então, vamos ler. O mapa da cidade de São Paulo representa a temperatura média anual desses mapas. Olivia explicou que essa temperatura é medida a partir do grau de calor que o ar contém, pois parte da radiação solar que atinge, como eu falei para vocês, a superfície da Terra é destinada ao aquecimento do ar que nos envolve. Então, o ar, a atmosfera, ela não é aquecida literalmente de cima para baixo, e sim de baixo para cima, quando atinge a Terra. As ilhas de calor. Depois de lhe mostrar as imagens, Olivia explicou a Otávio que a ausência de vegetação e de corpos d'água, bem como a grande concentração de asfalto, como falei para vocês, e o concreto, faz com que as cidades concentrem maior quantidade de calor. Assim formam-se as chamadas ilhas de calor, isto é, áreas que possuem temperatura mais elevada do que seu entorno. Então, aqui
na região metropolitana do Recife. Quanto maior, né, então, quanto maior índice, uma maior quantidade de asfalto, de prédio, maior será essa, mais quente será essa região com relação ao seu redor. Então, você tem uma área bastante urbanizada, bastante industrial, com bastante asfalto, tá certo? Com bastante concreto, essa área terá uma ilha de calor. Então, quanto mais você afastar, então, quanto mais você for para a área rural, para o campo, vai diminuir o calor devido à diminuição do concreto e do asfalto, tá certo? Diferentemente da cidade, como eu falei para vocês, a zona rural não é afetada por esse fenômeno, porque parte do calor é absorvido pelo solo e pela vegetação. Então, quanto mais solo, menos concreto, quanto mais vegetação, menos prédios, menor será a temperatura, tá certo? Além disso, a evaporação das águas também ajuda a regular as temperaturas. Então, quando você está próximo ao mar, ao oceano, você tem aquela brisa marítima. Então, aquela brisa faz com que a temperatura fique mais amena, ok? Otávio ficou pensando no que a mãe tinha dito a ele sobre não haver formação de ilhas de calor na zona rural. Então, ele quis saber se o campo tinha os mesmos problemas ambientais das cidades. Para entender o que Olivia quis dizer, observe as imagens a seguir. Nós temos aqui duas imagens, essas duas imagens elas se encontram na região sudeste, tá certo? Uma representa uma plantação de café e a outra a cidade de São Paulo. Nós temos aqui duas regiões distintas, campo e cidade. Os problemas são diferentes. No campo, na imagem, você percebe que não tem nenhuma árvore. Então, essa região foi desmatada para o plantio. Isso é um problema ambiental. Já as cidades, você tem a poluição do ar, o ar cinzentado, lembrando a aula passada, a atmosfera mais acinzentada, devido à grande concentração de indústrias e de carros circulantes. Então, os problemas são diferentes. Mesmo sendo em uma mesma região, a região sudeste, você tem aí problemas diferentes. E esses problemas são gerados pela atividade econômica. Aqui, a agricultura, aqui a questão da industrialização. O problema gerado com o desmatamento para aumentar a área de plantio, aqui a atividade econômica gerada pelas indústrias. Então, você vai ter aqui uma emissão muito grande de poluentes na atmosfera, tá certo? As atividades econômicas são fundamentais para o desenvolvimento de um país. Elas são responsáveis pela produção de itens essenciais em nossas vidas. Por outro lado, também são responsáveis pela geração de graves problemas ambientais. Olivia explicou a Otávio que a relação do ser humano com o espaço do campo não é a mesma da cidade. Em cada um desses espaços são desenvolvidas atividades econômicas distintas, diferentes, que impactam o meio ambiente de diferentes modos. Como falei para vocês, a questão do desmatamento, a questão da poluição do ar. Otávio fala, agora eu entendi. Alguns problemas ambientais ocorrem nas grandes cidades por conta das atividades econômicas ali desenvolvidas. Claro que a atividade econômica desenvolvida nas cidades é diferente da atividade econômica desenvolvida do campo, que vai causar impactos ambientais vamos dizer assim, de proporções e diferentes modos, tá certo? E nesse momento eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é impactos ambientais. Novamente, o código dessa videoaula é impactos ambientais, tá certo? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas e sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direto para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido a questão da formação das ilhas de calor, tá certo? Só lembrando que quanto mais concreto, quanto mais asfalto, maior será a incidência das ilhas de calor. Então, maior será a temperatura. E isso vem diminuindo quando você vai se aproximando do campo, da zona rural, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!